Em meio aos livros esquecidos e às histórias pouco contadas da Bíblia, surge uma mulher que, mesmo com poucas linhas dedicadas a ela, deixou um impacto profundo na história espiritual de Judá, Hulda, a profetisa. Seu nome pode não ser tão lembrado quanto o de Débora ou Esther, mas sua missão foi de extrema importância. No reinado do jovem rei Josias, quando o povo de Deus estava mergulhado em idolatria e distanciamento das Escrituras, foi Hulda quem interpretou as palavras redescobertas da lei, trazendo temor, arrependimento e renovação espiritual a uma nação inteira. O cenário era sombrio. Israel havia se perdido entre deuses estrangeiros, práticas pagãs e séculos de desobediência. O templo estava negligenciado, e o livro da lei, que continha os mandamentos e os caminhos do Senhor, estava há muito tempo esquecido. Foi durante uma reforma no templo, liderada por Josias, que o sumo sacerdote Hilquias encontrou esse livro sagrado, provavelmente o livro de Deuteronômio, escondido entre os escombros do abandono espiritual. Alarmado pelo conteúdo e pela consciência de quão longe haviam se desviado, Josias rasgou suas vestes em sinal de tristeza e temor, desejando entender exatamente o que Deus estava dizendo através daquele texto. Em um tempo em que a maioria dos profetas conhecidos eram homens, e quando a voz da mulher era muitas vezes ignorada na sociedade patriarcal, foi para uma mulher que os líderes espirituais e o próprio rei recorreram. Hulda não apenas era reconhecida como profetisa, mas também tinha tamanha autoridade espiritual que sua palavra era considerada final e confiável. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém e era esposa de Salum, o guardião das vestes reais. Mas mais do que sua posição social, o que chamava atenção era sua conexão com Deus e sua fidelidade à verdade. Quando os enviados do rei chegaram até ela com o rolo da lei e o pedido de uma palavra do Senhor, Hulda não hesitou. Ela ouviu, discerniu e proclamou com ousadia o juízo que viria sobre Judá por causa da desobediência acumulada ao longo dos anos. Mas também trouxe esperança. Ao falar diretamente sobre o coração quebrantado de Josias e sua sinceridade diante de Deus, Hulda transmitiu a promessa de misericórdia. O rei não veria com os próprios olhos o desastre que viria sobre a nação. Deus o pouparia por causa do seu arrependimento genuíno. Essa mensagem mista de juízo e graça, pronunciada com clareza por uma mulher, sacudiu os alicerces espirituais do reino. O episódio com Hulda marca um divisor de águas. Após ouvir sua mensagem, Josias lidera uma das maiores reformas religiosas da história de Judá. Ele convoca o povo, lê publicamente o livro da lei, remove ídolos, desfaz os altares pagãos, expulsa os sacerdotes de deuses falsos e restaura a Páscoa como símbolo da aliança com Deus. A palavra de Hulda foi o estupim para o movimento de purificação e volta às origens espirituais da nação. E tudo isso começou com uma mulher que ousou ouvir a voz de Deus e proclamá-la com fidelidade. Hulda nos ensina que, mesmo em tempos de trevas espirituais, Deus levanta vozes fiéis para trazer luz e direção. Sua história revela que o Senhor pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero, para falar com autoridade divina. Sua coragem, discernimento e compromisso com a verdade fizeram dela uma das figuras mais relevantes, embora subestimadas, da história bíblica. Hulda não buscou palco, mas foi encontrada por Deus no silêncio de sua devoção. E quando o momento chegou, ela falou com a coragem dos profetas e a ternura dos que conhecem o coração do Altíssimo. Hoje, em um mundo onde tantas vozes competem por atenção, a história de Hulda nos convida a escutar mais atentamente aquelas que, mesmo em silêncio, carregam o peso da palavra de Deus. Nos desafia a reconhecer os instrumentos improváveis que Ele usa para nos conduzir de volta à verdade. E, acima de tudo, nos lembra que toda restauração começa com alguém disposto a ouvir e proclamar o que Deus está dizendo, ainda que o mundo não esteja pronto para escutar. A Bíblia registra essa poderosa história em 2 Reis 22:8, 22 Crônicas 34:14 e 28. Poucos versículos, mas uma mensagem eterna. Quando o povo se esquece da lei, Deus envia quem a traga de volta, e muitas vezes essa voz vem de onde menos se espera. Hulda foi essa voz. E ainda ecoa, forte, entre os que desejam ouvir o chamado à santidade. Obrigado por assistir o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.